Olá, querido amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está lá assistindo o vídeo gravado. Nós estamos no nosso Papo Jovem, Crianças e a Igreja do Futuro. Você que é jovem, a gente semana passada falou sobre namoro, sobre quem vou casar. Então, se você tá mexendo os pauzinhos aí para se casar um dia, você terá filhos em nome de Jesus. Eu te abençoo. Viu que maravilha? E você precisa estar antenado de como é a vida pós-casamento com crianças. Então, também é de seu interesse. Já vai fazendo um estágio, cuidando das crianças da igreja. Sendo tia, depois ser promovido para papai e para mamãe, no tempo certo, na hora certa. Isso Os aí. filhos são bênção, são herança do Senhor. Então você que está aí assistindo, quer chamar alguém, vai lá, chama alguém, fala, ó, estamos ao Compartilha o vivo, link. compartilha o link. Fica ligado aí com a gente, não sai não, porque hoje o papo vai ser muito legal, com uma pessoa muito especial. Isso aí. Antes da Marcela apresentar a nossa convidada especial, eu quero ler um texto da Palavra de Deus que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4, que diz assim: Escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Respeitem-as, essas leis, em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Então, o texto diz que é para nós guardarmos a palavra do Senhor e nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração, e nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos e ensinar isso para os nossas crianças da igreja. Nós precisamos aprender a ensinar a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que nós conseguimos ter acesso ao nosso Senhor. Essa noite é uma noite incrível, imperdível. Nós temos aqui com a gente a nossa querida amiga de longa data da família, Esther Mares. Ela é autora de livros sobre métodos de ensino infantil. Ela é autora da AD Santos Editora. Você que está acompanhando nosso Papo Jovem, você viu há 2 semanas atrás, nós conversamos com o André a respeito de leitura, da importância que os livros têm na vida da gente, como eles nos ensinam e como a gente erra menos quando lê mais. Então hoje nós temos o privilégio de receber a autora do livro Métodos para o Ensino Infantil, Esther Mares. Tcharam! Seja bem-vinda! Em especial, a nossa igreja ama muito você, Estherzinha. É sempre uma alegria muito grande quando você pode estar conosco lá na nossa igreja e hoje aqui na sala de casa virtualmente. Oi, Marcele, pastor Rogério, que prazer voltar a falar com vocês. É um grande desafio do século XXI é educar crianças. O que dizer dessa pandemia que devolveu as crianças para o colo dos pais 24 horas? Nós temos que nos reinventar para entreter as crianças e educá-las ao mesmo tempo. E eu vejo assim, sabe, que nesse tempo, como ensinar aos pequeninos, em tempos de pandemia, que eles enxerguem em nós, adultos, o amor. Esse te amo não seja só um discurso, que eu te amo seja traduzido em atitude. Em tempo de pandemia, como que é administrar o tempo? 24 horas parece tanto tempo. Que método eu vou usar para preencher esse tempo? Muita criatividade. Muita criatividade, e tem que ter bastante coisa para poder conseguir, Variedade, porque né? assim, o tempo da criança é imenso. Lembra do desenho Toy Story? Quando ele tá lá... 5 minutos, Não, calma, hein? não joga já assim. Então, a mãe dele falou assim, ó, nós vamos Nós vamos sair em 5 minutos. Em 5 minutos. 5 minutos foi o tempo dele poder lançar uma brincadeira com os brinquedos dele, fazer uma história, Toda uma história. porque 5 minutos é muito tempo. Dá pra fazer muita Então coisa. você imagina só, para a criança tem que ter bastante
coisa para poder fazer, para poder consumir o tempo, e tem que ser algo de qualidade. Né? Marcela, eu gostaria também de dizer ao papai, à mamãe, aos tios de plantão, dessa pandemia, que eles não precisam ficar ansiosos. Eles podem olhar nos olhos da criança e aguardar também. A criança tem uma expectativa. O que eu quero nessa pandemia, nesse tempo de 24 horas que eu nunca tive com minha família. Então, é a oportunidade de desenvolver relacionamento. Ao redor da mesa, nós criamos relacionamentos eternos, maravilhosos. Eu vejo essa pandemia, ela vem trazer o resgate da convivência familiar. Eu acho que é uma grande oportunidade e eu acho que uma grande recomendação para toda a família. Deixar a ansiedade de lado e atender a expectativa da criança. Não ir derramando atividade na vida da criança. Talvez até o silêncio, durante um tempo, de termos nos nossos braços, no nosso colo, o colo tão necessário. Porque é melhor você educar uma criança do que reformar um homem. E a convivência familiar é a base para a vida. Essa pandemia está permitindo a nós, pais, mães, família como um todo, nos reconectarmos uns aos outros. E não tem lugar melhor para fazer isso do que a mesa, né? Nós temos dito isso há muito tempo, que as famílias precisam voltar a se alimentar à mesa. Sentar à mesa, com um prato na mesa e olhar um nos olhos dos outros enquanto compartilhamos as refeições, porque isso também se perdeu. Além de cada um comer num lugar diferente, num horário diferente, as pessoas, quando estavam em casa, cada um pegava o seu prato, um ia para frente da televisão, outro ia para o quarto, para frente do computador, e aí aquele momento que deveria ser o único momento do dia de reunião, de diálogo e de troca, de olho no olho, ele se perdeu também antes da pandemia. E a pandemia resgatou isso também, eu fiz, né? um teste, uma experiência uma vez que É um tempo, Marcelo, quando eu era professor de adolescente, o que eu fiz? Eu fiz Lançou um desafio. Lancei um desafio para eles, né? Para poder eles fazerem o quê? Eles só podiam ficar junto com os pais, para poder conhecer um pouco sobre os pais, quando acabava a luz, né? Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, faz um teste com seus pais, fala assim, pai, mãe, vamos fazer de conta que acabou a luz, né? E aí os adolescentes lá, que eram na faixa de 13, 14, 15 anos, foram para casa e durante a semana tinham que fazer essa experiência de apagar a luz durante a noite, né, durante o jantar, para poder fazer essa experiência e trazer para a gente para poder contar. E eu lembro que algumas pessoas gostaram muito, que assim, fizeram um jantar tipo à luz de vela, né, fizeram assim alguma coisa bem descontraída, mas teve uma garota que falou que pro pai, falou assim, pai, vamos fazer uma experiência, vamos apagar a luz para a gente poder sentar na mesa e conversar. O pai quase bateu nela. Porque falou assim, de jeito nenhum eu não vou ficar sem o meu jornal. E hoje eles estão, na verdade, o quê? O tempo todo assistindo o jornal, achando que a televisão está a favor das pessoas. E não estão. A televisão, na verdade, está tentando encher a cabeça das pessoas, aterrorizando e levando informações erradas, dando medo, né? Levando medo, para que as pessoas entrem em pânico. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a televisão. Mas, né? vamos E aproveitando a pandemia, a gente precisa, na verdade, aproveitar o tempo juntos, né, Esther? Tio Pastor Rogério, sabe? Essa coisa aí de televisão, babá, eu não suporto mais. Eu estou amando a pandemia. Papai e mamãe estão cuidando de mim agora. Eles contam história. Eu vejo que às vezes eles nem sabem o que fazer comigo. Mas daí eu fico quietinha e vou beijo neles. Como tomando muito mais meu papai e minha mamãe. É tão bom ter a atenção deles em tempo integral. Eu amo muito. Pastor, e eu gostaria de lembrar que na guerra fizeram um teste, deixaram crianças
sozinhas, com um banquete, alimento de primeira qualidade, mas sem amor da família. E deixaram crianças só com o básico e com os pais, com muito amor na família. No resultado final da balança, corpo, alma e espírito desenvolvido. Era daquela criança que menos teve acesso ao bom alimento, ao alimento mais refinado, mas teve amor. Eu acho que a pandemia está nos trazendo para menos. Porque nossas crianças, pastor, elas estavam sendo criadas, Marcele, você que eu vi crescer, elas estavam sendo criadas como reizinhos dentro de casa. Reizinhos que dão ordens. Papai, mamãe, a família? Pois não. O que você quer hoje? Você quer isso, você quer aquilo. A oferta era muita. Agora, acho que nós estamos vivendo mais a realidade. A realidade da nossa vida de brasileiro, de pessoas, de homens e mulheres, que não precisa dar aquilo que nós não tivemos para os nossos filhos. Porque muitos pais sacrificam para dar o que não tiveram para os filhos. Isso não é o benefício principal. A criança, quando ela é criada com limites, com esses dias eu moro numa serra de preservação ecológica, onde tem pouca comunicação, foi difícil ter essa conexão nossa. E nós vimos que a luz aqui acaba muitas vezes, Marcelo. E nós brincamos de sombra nas paredes. Como é bom brincar. Quero aconselhar os pais. Apaguem as luzes e acendam uma vela. E resgatem a infância de vocês junto aos filhos. Permitam que seus filhos conheçam a sua essência nesse tempo de pandemia. Transforme essa coisa tão feia que nós vivemos. Desligue. Sabe aquele botãozinho que nós temos, o controle nas nossas mãos? E dê mais tempo para o seu filho. A criança do século XXI, ela grita por tempo de qualidade da família. E não é só dos pais. É do irmão mais velho, é da tia, é da avó, é das mulheres da família que não aceitam a idade que têm e não se permitem cuidar das crianças. Elas querem estar na vida, quando é tempo, às vezes, de cuidar dos pequeninos. Eu, como educadora, eu não vejo como totalmente ruim esse tempo. É um resgate. Quando o Senhor disse, deixai vir a mim os pequeninos, eu vejo, sim, que há uma grande ilusão hoje na criação de filhos. Crianças sendo criadas para serem um sucesso. Elas só enxergam o sucesso. Questionei um menino que virou um traficante de drogas. Ele falou, meu pai quer que eu tenha dinheiro. Eu não vou seguir com a minha profissão. Eu acho que é um tempo de introspecção, de olhar para que nós estamos criando nossos filhos, as nossas crianças da nossa família. Eu sou responsável por meu sobrinho, eu sou responsável por meu vizinho, pelas crianças da comunidade. Que prazer estar com vocês, Marcelo. Eu que amo já a Batista Esperança, uma igreja moderna, uma visão extraordinária. Você que ainda não foi a Batista Esperança e mora em Curitiba, vai ali no Sítio Cercado. Eu amo o trabalho infantil naquele lugar, eu amo a liderança, ó, cheia de amor. Muito bom estar nessa noite com vocês. Tem algumas pessoas aqui, então, aqui, ó. Quem está com a gente é a tia Edna, ela falou aqui que dá para a gente brincar de estátua. E a tia Shirley também está com a gente. A Edna falou que dá para a gente brincar de estátua. Eu gostava de brincar uma brincadeira. Ah, é verdade. Eu gostava Brincadeira de brincar... amarelinha. Eu gostava de brincar uma brincadeira maravilhosa com o Dudu. Sabe qual que era a brincadeira quando ficava de noite assim? A brincadeira é, vamos ver quem dorme primeiro? Ah, é muito bom. Olha, pular amarelinha com as crianças, a corrida do saco. Olha, resgate tudo isso de maravilhoso, a simplicidade, traz a simplicidade, chega de eletrônicos nesse tempo. Vamos aproveitar um pouquinho, desfrutar um da companhia do outro, conhecer mais os nossos queridos, né? Eu amo caminhar, dar aula de culinária para as crianças. Isso mesmo, agora bem lembrado, a aula de culinária, porque assim, está numa época agora que
todos os canais que você vai assistir é só culinária, é Masterchef, é não sei o que chefe, é não sei o que chefe, é tudo chefe, né? Comida. Aí virou uma forma de você falar assim, o menos é mais. Todo mundo agora fala assim, o menos é mais. Então, para criança também, o menos é mais. O menos o quê? O mais simples, né? É muito melhor, é muito mais edificante para a criança do que simplesmente você querer inventar algo que seja... Né? Deus está proporcionando a nós um retorno à simplicidade. Simplicidade de vida, simplicidade do Evangelho. E olha, Marcelo, nós temos que mostrar à nossa criança que a nossa família não é uma família de propaganda de margarina. Ela tem problemas. Olha, nós temos que lembrar a nossa criança que na hora de dormir, ela tem um adulto para contar história, para fazer ela mimar. Que delícia um cafuné. Meu gato ama um cafuné. Imagine uma criança. As nossas crianças hoje. Falou em cafuné. Crianças que têm depressão. Quando você falou em cafuné, olha quem levantou aqui, ó. Ela tá te assistindo, ela tá sentadinha te olhando. Aí você falou em gato, falou em cafuné, ela já levantou. Ela levantou. Tendo crédito com o Pai Eterno, ele está vendo, estou recomendando, cafuné. Os animais também precisam de atenção nesse tempo. Nós passamos a nossa ansiedade também para os bichos. Nós temos que deixar de lado a propaganda da margarina. Nós somos uma família normal. Sabe, queridos, eu queria recomendar a família nesse tempo de choro, de riso, de sentimentos tão antagônicos, que você trabalhe com a sua família, mesmo com as crianças, inclusive com as crianças, o orçamento doméstico. Mostre para a criança qual é o ganho da família mensal e qual é o gasto com alimentos, com escola, com energia elétrica. Mostre para a criança o quanto é importante participar também da vida financeira da família. As crianças hoje estão super antenadas. A família pode trazê-las. A hora que a criança falar, mas eu estou precisando de um tênis, vai lá ver no nosso orçamento. Acha um cantinho da casa na parede para colocar o orçamento da família. Ensine sua criança. Eu acho que nós temos que sair melhores dessa pandemia do que entramos. Nós entramos, nos assustamos, ficamos de olhos arregalados, tivemos que nos reinventar. E eu vejo assim, nós temos que realmente pensar naquilo que é bom, naquilo que é amável, naquilo que é justo, naquilo que vai trazer sucesso para nós. E nosso Deus é craque em transformar desgraça em graça, né? E tristeza em alegria. Em prantos, ele traz dança. Mas nós temos que olhar com os olhos de Jesus para a situação. Dá um cafuné para esse cachorro. Dá um cafuné para a sua criança. Faz um balanço no fundo do quintal. Não vai mexer no seu orçamento. No lugar que você está roendo as unhas, pensando como vai fazer para pagar as contas, e essa é uma preocupação de todos nós adultos. Vai brincar com seu filho. Porque o fato de você roer as unhas e ficar ansioso vai te trazer enfermidades. E não vai resolver, não vai melhorar. Você sabe qual é o teu saldo, você sabe quais são os seus compromissos. Então, no lugar de tudo isso, desfrute desse tempo de qualidade com a tua criança, porque é melhor educar um menino do que reformar um homem. Que esse tempo de estagnação, que sua família pode ser desenvolvida diante de Deus. O Espírito Santo está ávido para ser derramado sobre a tua família, na simplicidade. A pedagogia de Jesus é simples, é sentados ao redor da mesa. Ele nunca prometeu suprir o luxo, ele prometeu suprir necessidade. É tempo da nossa criança entender isso. A nossa criança do século XXI, ela está muito carente de colo, ela precisa de colo. E eu vejo que nós pais precisamos ter planejamento de vida. A nossa vida vinha loucamente vivida. A nossa vida. Família, pai, mãe, tio, vizinho, é tempo de olhar um para os outros. Prioridade. Temos que ter prioridades na nossa vida. A criança que mora na nossa casa, que frequenta a nossa casa, ela merece o nosso olhar.
Há crianças, pastor, que só conhecem o buraco do nariz, os adultos. Que o adulto não se inclina para falar com essa criança. E a criança cresce achando que a vida é muito chata de ser vivida. E se ela não crescer e for um sucesso, amanhã, quem sabe, ter uma vida torta por aí, só para ganhar dinheiro e alegrar o coração dos pais. A criança não vai entender. Nós temos que ter estratégia para a vida, estratégia para a educação dos pequeninos, mesmo em tempo de pandemia. E o Senhor nos abençoe nesse grande desafio. O André também está conectado aqui, ele falou assim, ó, Esther Mares, minha eterna professora. O André é suspeito, pastor. Ah, é? Imagina, você aí... Você que trabalha com criança, trate bem as crianças. Vou falar um pouquinho. André foi meu aluno pequenino. Eu achei que ele nunca ia crescer. Cresceu, se tornou um homem zarrão, bonito, charmoso e executivo de uma grande editora de Curitiba. E quando vivia um beco sem saída, ele falou, um beco sem saída bem difícil da minha vida, aquele pequenino André, que havia crescido aprendendo a enfrentar gigantes. Eu havia ensinado o André como enfrentar os gigantes da vida quando era ainda pequenino. André enfrentou gigantes e até hoje enfrenta gigantes na pandemia, da administração de uma grande editora, como a Águia Santos Editora, que eu pertenço. E no beco sem saída da minha vida, o André me ligou e ele me chamava de tia. Tia Esther, vem trabalhar comigo. Eu falei, mas eu só choro, estou de luto. Ele falou, vem chorar comigo 2 anos. Amados, eu ganhei 2 anos para chorar no colo do André e me tornei funcionária da Águia Santos Editora. Deus me levou a viajar por tantos lugares, inclusive a Inglaterra. Deus me levou para tantos lugares incríveis através do meu aluno André Portas, um menino que cresceu na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, cresceu diante de Deus e dos homens. Ele cresceu na simplicidade de uma casa de 4 filhos, uma família que sempre creu no poder de Deus. E hoje, extraordinariamente, mantém ainda na pandemia 5 livrarias, a editora, um grande número de funcionários, e não demitiram ninguém. Então, o nosso aluno de hoje é o nosso líder de amanhã. Trate bem as crianças que estão ao teu redor. Beijo, André. Te amo. Você mora na suíte do meu coração. No meu também. Que chique. Então, o nosso tema de hoje é Sabe, Marcelo, exatamente esse. de vez em quando nós temos que inventar. Isso eu tenho que mostrar, eu faço isso com os meus alunos. A criança, às vezes, já está cansada da nossa voz, do nosso jeito. E você, mamãe, tio, você reinventa. Olha, Marcelo. Sabe? Oi, crianças, tudo bem? Cadê a Esther Mares? Olha, Cadê? eu vim falar do livro Métodos para Ensino Infantil. Você pode adquiri-lo na Águia Santos Editora. Ele é um livro muito acessível. Ele é mais barato do que o teu perfume. Isso aí. Vai lá, adquire esse livro. Você pode Através encontrar... desse livro, Só um pouquinho, Esther. Você pode encontrar agora na pelo aevangelica.com.br site aevangelica.com.br ou você ligando pode... pelo zap da livraria ou da PIB que eles mandam entregar também, tem tá? serviço de motoboy, entrega lá na sua casa. Então você não tem desculpa para não comprar. Marcelo, então pede por favor para entregar aqui na Serra de Preservação Ecológica do Itaqui. Eu quero um livro, Novos para a Família. Eu vou com o sobrinho. Eu quero que seja, né, um executivo da editora que vem entregar. Amados, precisamos... Tá bom, vou mandar o Erivelto te entregar o livro. Se tiver, assim, como retorno, peixe, camarão, aí a gente vai ter um jeito, almoço né? lá, né? Aí, mandar o Erivelto lá entregar. Ele vai ganhar um Só almoço. peixe e camarão? Tem ostras, tem lula. Tem ostras. Marcele, nós precisamos ensinar para as nossas crianças o valor de tirar o alimento do mar.
Eu sei o sacrifício que é para o pescador desse lugar manter a sua família com os frutos do mar. O quanto, é como o Velho Testamento, Marcele. Nossas crianças têm que aprender a ir para o quintal e semear. Você que tem criança na família, prepare um canteiro. Prepare, compre sementes. Ou então você comeu uma fruta, deixa secar a semente e plante. Eu aprendi isso nesse tempo da minha vida. E quando nós nos frustramos, quando nós aprendemos a lidar com o sim, nós aprendemos a lidar com o não, e nós aprendemos a lidar com o espere. Nós crescemos adultos mais sadios emocionalmente. Crianças que tudo podem, tudo têm para comer. Tem que aprender o valor do trabalho. Aqui na Serra, toda criança sabe o valor do trabalho, sabe? Que brincar é subir em árvore, é dar um passeio na canoa a remo. A nossa criança das cidades grandes, elas têm que aprender também a plantar, a semear, a colher, a neurolinguística, que é fixação de aprendizado. Leve a sua criança dizendo, tudo que você semear, você vai colher. Leve a sua criança com sementes de girassol. E uma semente de girassol vai dar um pé muito lindo, que vai produzir muito. Aquela flor linda do girassol. A criança vai entender que se ela quer ser feliz na vida, ela tem que ter amor para o próximo. Então, esse é o tempo de fixação de aprendizado, de você se reinventar, às vezes, para a criança. Quantas vezes fiz isso com meu aluno? Sabe, de entrar na sala de aula, de peruca, uma peruca como essa, simples, para brincar com eles, trazer o lúdico. Se Jesus estivesse aqui, vivo, conosco, carne e osso, não só em espírito, ele nos mostraria uma pedagogia tão simples, Marcelo, como esta, de dar um cafuné para o seu cachorro, né? É interessante que você está falando, Esther, porque hoje em dia a criança acha que o frango vem do congelador do supermercado, que... A criança não, depende do adulto que cresceu, né? Que não sabe como é que é. E Deus me livre se você conta para a criança que aquele bife que ela está comendo é um boizinho. Ela vai querer comer nunca mais, porque a sociedade de hoje em dia está desse jeito, né? Não, na verdade assim, eles não querem mais comer hambúrguer de boi, eles querem só comer hambúrguer de vegetal. Ah, sim. Que é ecologicamente correto. Politicamente correto, ecologicamente correto. Eu acho que nós temos muito a aprender nesse tempo, Marcelo, porque os nossos pequeninos, olha, nossas ovelhinhas, né? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Não nos faltará dificuldades. Eu tenho Também. atendido muitas famílias nesse tempo, Marcelo, contando histórias como essa durante 10 minutos só para uma criança. E aquela criança fica na expectativa. E papai, mamãe, todos param daqueles 10 minutos. Nós temos que ter tempo de qualidade com a nossa criança. E eu sempre penso, queridos, que quando nós estamos passando uma prova como esta, é melhor aprender logo. Nós estamos sendo provados. E é melhor passar aprovado. Porque na aprovação nós crescemos e nós aprendemos também a valorizar, amar e trazer para mais perto de nós, com carinho, atenção, as nossas pequeninas ovelhas. Tem mais um aqui, ó. A Edna está falando lá do passado, né? Eu já brinquei muito de sombra, de pegar vagalume quando faltava energia. Né? Tem o Aquiles Oliveira também, que é lá da Bahia, falou que ele é pastor, diz que está gostando muito da palavra, que a linguagem é simples e pedagógica, mas tem que ser assim, tem que ser algo bem simples, não tem que inventar a roda de novo, tem que ser algo muito simples. Eu lembro que na minha época a gente não tinha internet e as pessoas ficam perguntando, meu filho mesmo foi um que perguntou para mim, pai, como é que você brincava se você não tinha internet? Eu falei, nossa, na minha época eu fazia os meus brinquedos. Eu fazia com madeira, eu fazia com lata, eu fazia com objetos reciclados já naquela época lá e ficava feliz da vida brincando na rua com os brinquedos que eu mesmo fazia. E aí as pessoas perguntam, nossa, como é que é naquela época? Devia ser muito ruim, não tinha internet, não tinha nada. Não, é ruim hoje, porque as pessoas ficam presos à internet e ficam lá vendo desenho várias vezes. Eu recebi um vídeo hoje pelo WhatsApp
de uma viagem de avião nos Estados Unidos, em que uma criança de 12 anos estava fazendo um maior escarcéu dentro do avião e os passageiros ficaram preocupados sem saber o que era. Era porque ela queria o telefone celular e não podia usar dentro do avião. Então foi um escândalo. Por quê? Porque as pessoas simplesmente estão ficando mal acostumadas e deixando a criança simplesmente no telefone. Eu quero ficar tranquilo? Pega o telefone, pega o iPad, vai brincar e me deixa sossegado. Mas nós precisamos parar e precisamos ter educação, disciplina e tentar pegar a criança e falar assim, não, isso aqui é só por um tempo. É meia hora, 1 hora e acabou. Não pode mais, agora vamos ter que fazer outras coisas. E vão fazer o quê? Vai fazer alguma coisa, vai fazer seu brinquedo. Pega os objetos, pega a garrafa PET, vai fazer seu brinquedo, como eu fazia. Isso era maravilhoso. A babá eletrônica, que no nosso tempo era a TV, agora tá na palma da mão, né? Tá na a babá palma da mão, eletrônica agora são jogos e YouTube. E olha, Marcele, não há nenhum orgulho em falar, meu filho já joga joguinhos na internet. Ele sabe falar obrigado, ele sabe falar papai do céu, obrigado por essa refeição. Ele sabe valores eternos. Talvez você tenha o hábito de levá-los à igreja e entregá-los para os professores educar. A criança tem de segunda, terça, quarta, quinta, sexta com os pais. Sábado, muitos pais, não todos, a maioria, cuida bem dos seus filhos. Mas há uma minoria que leva a criança para o shopping, para ela pular da cama elástica, para ela brincar e chegar à exaustão para dormir no domingo. Os pais terem um pouquinho de sossego. Mas ele tem que ver que a criança já está ocupada com uma pequena executiva de segunda a sexta-feira. Ela precisa da atenção dos pais. Esse é o tempo da qualidade, da educação dos filhos, da simplicidade de Jesus, da família, e aprender a ser feliz com pouco. É muito bom tudo isso. E eu vejo assim que essa grande babá eletrônica, olha, chamada televisão, o celular que leva a criança para um mundo maravilhoso, mas cheio de ilusão. Eu acho que esse tempo de pandemia é tempo de pés no chão. É tempo de analisar o que temos feito verdadeiramente para os pequeninos. Nós temos agradado ao Senhor através da nossa vida, através da nossa atitude. É melhor educar o menino do que reformar o homem. Hoje no Brasil, há muitas famílias desesperadas buscando a reforma, até de criança, Marcele e pastor Rogério. Crianças que já são insuportáveis, porque não se sentem amadas, não tem limites. Se entrar no avião, como bem disse o pastor, vou ficar desesperada, afinal eu quero jogar agora, não é daqui meia hora. Então, nós temos que realmente parar, olhar e valorizar, amar nossas crianças. É melhor edificar uma criança, e edificar em Cristo, em equilíbrio, em verdades eternas, do que reformar um homem. Tia Esther, tem algumas mães, inclusive, que até perguntam pra gente como que elas poderiam, qual que seria a sua sugestão para poder ajudar essas mães que têm crianças que são hiperativas em casa. A gente conhece que hoje em dia tem muita criança hiperativa que às vezes está dando um baile nos pais. Então dá uma sugestão para a gente, o que a gente poderia fazer a mais para poder ajudar essas mães, né? Porque às vezes os pais continuam trabalhando, uma sugestão, tenho feito isso com crianças deste lugar. Olha, uma grande coisa são os jogos de tabuleiro. A criança hiperativa, olha, o jogo de dominó desenvolve o raciocínio lógico da criança, é maravilhoso. Eu tenho crianças aqui que eu tenho dificuldade em ganhar delas hoje, porque elas conseguiram sentar e realmente participar de uma mesa, e o melhor, quando elas aprendem a perder, elas aprendem a disputar, hoje por causa do se frustram, batem na mesa, vão chorar num canto, emburram. Então, nós podemos, nesse tempo de pandemia, desenvolver, ter um tempo de recreação com as crianças. Olha, faça isso. O jogo de tabuleiro, seja ele qual for, traz desenvolvimento para a criança, de relacionamento interpessoal, traz desenvolvimento intelectual. Eu recomendo muito. E também, Marcele,
esses que estão participando da live conosco, podem pedir que eu conte uma história de 10, 15 minutos. A criança, o poder de concentração dela é pouco. Eu conto história, eu recomendo livros bem interessantes para as crianças. E também, Marcelo, nós temos que pensar que a nossa criança que estava na correria da vida como os pais, elas também pararam. E muitas vezes é tempo de se aquietar, sabe? De ter um tempo maior ao redor da mesa, levar a criança a um desafio com o Senhor, ensiná-las a um jejum, ensinar a criança a consagração. Essa semana não vou comer salgadinho. Eu vou oferecer ao Senhor como consagração. E a criança levar diante de Deus um apelo, uma necessidade da família. E essa criança vai ter uma experiência com o Senhor no resultado, no atendimento da oração feita. E nós não podemos ter uma oração teatralizada com a criança, sabe? A oração com a criança não pode ser teatralizada. Muitos adultos vão orar com as crianças e as crianças passam a odiar orar. Até a oração com as crianças, você tem que estar inspirado por Deus. Tem pessoas que querem discursar. Chama a criança para orar e vai. Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Esther. E discursa para Deus. E a criança não está entendendo. E se Deus pudesse ali gritar, ele fala, mas o adulto às vezes não ouve. Ele fala, eu sei que eu sou tudo isso. Ore na linguagem da criança. Leve a criança a ter experiência com o Senhor através da oração nesse período. Pede a Deus que multiplique o arroz que está no pacote. Pede a Deus que multiplique os recursos, a paciência da família, a ansiedade. Nós podemos levar a nossa criança a ter um desenvolvimento extraordinário nesse tempo. Eu creio, eu sou sexagenária, nunca tinha vivido uma pandemia. Eu estou aprendendo muito. E eu tenho certeza que com a cooperação uns com os outros, de trocar experiência, nós vamos chegar bem longe, sabe, pastor? Nós vamos sair melhores do que nós entramos nessa pandemia. Perdemos muito, enterrei meu sogro tem uma semana. E nós sabemos assim que a tristeza, a criança que vai aprendendo que tristeza, alegria, pandemias, sucesso ou fracasso faz parte da vida, ganhar e perder. Eu acho que é um tempo de administrar isso na vida dos pequeninos e ensiná-los que nós ganhamos e perdemos na vida e que não devemos nos frustrar tanto por isso, que nós podemos administrar os nossos ganhos e perdas. Nós podemos, inclusive, ganhar com as perdas. Muito Inclusive, bem. eu acho que esse também é um tempo de conversar, sim, sobre doença e sobre morte. Porque, às vezes, nós ficamos evitando de conversar sobre isso com as nossas crianças e eles estão ouvindo o que está acontecendo. Eles estão ouvindo que tem gente morrendo, eles estão ouvindo que a pandemia está fazendo. Como é que a gente pode conversar com as crianças a respeito da morte? Você pode ajudar a gente? Tem alguma ideia? Eu sinto assim, que você quer responder para a criança tudo que ela pergunta para você. Você não precisa estar adiantando e jogando coisas que a criança não está pronta para saber. Mas desde que nós nascemos, nós temos consciência da morte. Então nós podemos conversar com a criança sim, porque a criança, na idade da razão, ela pode receber Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida. Aliás, é nosso dever como família, como igreja do Senhor, e igreja, amados, a pandemia nos ensinou que a igreja, nós já sabíamos, eu já sabia que a igreja sou eu, mas hoje eu tenho uma consciência maior. A paixão que eu tenho hoje de conversar com o Eterno, com o Altíssimo, não se compara com a maneira que eu falava antes. A oração não teatralizada, de entrar na presença do Senhor,
apresentando, mostrando para a criança o que a palavra de Deus diz sobre morte, sobre vida, por que devemos viver a vida abundante, por que devemos observar o Salmo número 1 e não andarmos com pessoas ímpias, por que não andarmos com pessoas que nos dão maus costumes, levar isso, nós temos Bíblias hoje na linguagem da criança, nós temos que, nesse tempo de pandemia, aproveitar, amados, porque a criança, ela aprende muito na nossa casa, sabe? Aquela memória espiritual que nós temos na nossa família. Eu fui criada num berço católico. Eu lembro do quanto meu pai era devoto e nos fazia ajoelhar e rezar um terço com tantas, 50 Ave Maria, com todas as ladainhas, com o credo, com tudo que tinha direito e mais abundantemente além. E nós tínhamos que ter disciplina. Me parece que hoje aqueles que conhecem a Bíblia estão levando meio de qualquer jeito as coisas, né? E nós temos que conversar sobre tudo isso em família. Em família. E você que nos assiste, e eu faço parte da Batista Esperança. Eu não tenho placa de igreja. Eu, Esther, por acaso, aceitei o Senhor Jesus quando a pastora Adelso pregava, o pai do André, meu aluno, mas eu não tenho placa de igreja. Eu sirvo. A Marcele falou, Esther, eu falo a tua formação. Nesse tempo de pandemia eu aprendi que tudo que vale para mim, que amanhã eu posso ter uma tosse, entrar no hospital e sair num saco de lixo, mas a minha alma estará viva com o Senhor. Eu aprendi que tudo que vale, Marcele e pastor, é me apresentar. Esther, servo do Deus Altíssimo. Isso interessa. Amém. Nada mais interessa para o Senhor. É a maneira que nós temos feito com as nossas crianças nesse tempo de pandemia, com os sonhos das nossas crianças. Como nós passamos nossas raivas para a criança nesse tempo? Como nós passamos nosso estresse para a nossa criança? Como que é para nós comunicarmos para a nossa criança, levarmos com leveza? Tudo isso, que comer feijão, arroz e ovo, não é ruim quando a criança amassou o alho para você, quando ela socou o alho também, saiu aquele cheirinho gostoso, e você fala, olha, é assim que a mamãe sempre fez. Assim que a titia faz, assim que a vovó faz. Então, nós temos que aprender, nesse tempo de pandemia, a ensinar que um ovo mexido é tão gostoso quanto um medalhão de mignon. Depende da maneira, depende da ocasião e depende do nosso olhar. Depende do que nós estamos vivendo nesse tempo. Eu e crianças têm um imã. Às vezes eu penso, quando eu casei, viu, querido? Casei e vim morar no Itaqui. Amados, profetiza sobre a tua vida. Eu estava ainda trabalhando na editora, comprei um quadro com um lugar assim, de igrejinha branquinha, mais serras, e a pessoa que vendeu o quadro para mim falou, Esther, não combina com você, você é uma mulher poderenta. Eu me aposentava, morar num lugar assim. Olha, profetiza. Eu vou morar num lugar assim. Amados, pasmem. André me levou para a igreja. Eu casei e eu moro num lugar assim. O quadro está na minha parede. Então, Deus é muito tremendo. Profetiza, 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 profetiza. Jeremias 29:11 fala, Marcele, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vocês. Esther, Marcele, pastor Rogério, André, são pensamentos de paz, de sucesso, de prosperidade, mas nosso Deus tem condição. Eu vou dar para você o futuro que você espera. Quando eu trabalhava na editora, enfrentava aqueles dias estressantes, eu falava, Deus, quando me aposentar, eu quero desaparecer, quero ir para um lugar assim. E eu orei tanto ao Senhor, queria uma colônia de férias. Eu falei, não vou ter condições financeiras, Senhor. Mas Deus é craque em milagre. Ele me deu um marido que tem uma casa, que no fundo da casa dele tem barco, tem rio. Enfim, olha que maravilha. Eu sou uma colônia de férias. Que bênção. Isso é importante, né? Porque assim, desde criança, a criança precisa aprender, igual nós lemos no início, texto de Deuteronômio capítulo 6, fala que a gente tem que passar e ensinar tudo isso, esses princípios básicos para a criança. E a criança vai o quê? Ela vai crescer e vai o quê?
nunca se desviar dele, como diz também a palavra de Deus, né? E a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que saber o que a gente está falando para as crianças, porque as crianças são uma esponja, e tudo que a gente fala, eles retêm com muita facilidade. Então, se nós ensinarmos a palavra, se nós ensinarmos todos os textos para poder eles decorarem, quando ficarem adultos, eles vão lembrar daqueles mesmos textos que eles decoraram quando era criança. Não lembra quando você se decorou, quando você era criança, lá os textos que ficavam lá, sei lá, no banheiro, no espelho? Até hoje. A tia Sheila era mestra nisso. É. Eu não lembro qual que é o endereço do versículo, mas a tia Sheila dizia sempre assim, colocava no banheiro: não porei coisas más diante dos meus olhos. Olha, papai e mamãe podem escrever versículos bíblicos, distribuir pela casa. O texto que o pastor leu no início. Você inculcarás, você ensinará teu filho andando pelo caminho. Ali, só faltou dizer em tempos de pandemia. Em tempos de pandemia, ensina seu filho. Deus prometeu suprir necessidade. Se nós temos um luxo, muitas vezes, na nossa vida, é o abundantemente a lei. Que necessidade, o Filho de Deus não vai passar. Amém. Vai ter alguém que providencia, vai ter alguém que chega com uma cesta básica, ensina a tua criança a buscar no Senhor, ensina ela a se consagrar no coração, a renunciar a coisas, oferecendo a Deus em sacrifício vivo, em consagração da vida dela. Tenho levado criança a fazer isso, e Deus tem prazer em abençoar a sinceridade do coração da criança. Eu fico muito feliz nessa noite de participar com vocês, porque nossos pequeninos, eu sei, Marcele, que está vindo aplauso dos céus para essa conversa tão franca. E Jesus gostaria que nós conversássemos essa conversa franca, amiga, simples. A pedagogia de Jesus é simples. E nós aplicamos ela no nosso ensino, na nossa vida. Nós ensinamos as nossas crianças com a vida. Para que os seus filhos gostem de ler a Bíblia, para que eles sintam prazer em ler a Bíblia, eles precisam ver você lendo a Bíblia. Para que eles aprendam a orar, eles precisam ver você orar. Para que eles saibam que Deus responde a oração, você precisa contar para os seus filhos as vezes que Deus respondeu as orações que você tem feito junto com Ele. Ele precisa ver você viver o seu cristianismo, não a sua religiosidade de ir todos os domingos para a igreja. Você precisa ensinando a palavra, contando histórias, mas você precisa viver. E ao ver você ler, ao ver você orar, ao ver você confiar, ao ver você ficar esperançoso naquilo que Deus fará, ao invés de puxar os cabelos e ficar enlouquecido com o que está acontecendo, se o seu filho, nesse momento de pandemia, nesse momento de dor, vê o seu posicionamento de fé, de esperança, de acreditar na palavra de Deus, ele vai ser uma pessoa que vai aprender a ter fé. Para nossa criança não vale, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A criança aprende mais pelo meu exemplo do que pelo meu discurso. Não é pelo muito falar que a criança aprende. A criança ela é muito sensível. A criança ela é muito sensível ao toque. A criança percebe a família, o problema da família, muito antes do que o adulto imagina. A criança é muito sensível. Então, nós, como adultos, nós temos que desenvolver uma fé genuína no coração da nossa criança. A criança tem que olhar para nós e ver que o relacionamento que nós temos com o Senhor, que a nossa harmonia no vertical é tão fantástica. Ela fala assim, nossa, ela fala com Deus e Deus responde, eu quero isso para a minha vida. Mas a criança hoje, muitas vezes, ela não tem essa vivência na família. Ela ouve isso na igreja, ela aprende a amar, ir à igreja, porque a igreja oferece departamento infantil. Virou uma grande brincadeira em muitas igrejas hoje. Tem toda a pompa e circunstância, mas não tem o plano de salvação, que é apresentar Jesus às crianças. Então você que tem crianças no teu poder da sua casa, aproveite esse tempo e ensina a tua criança que Deus amou o mundo de maneira tão linda, tão grande, que deu o seu único filho para que morresse na cruz do Calvário, para que toda criança na idade da razão
Atenção, adultos, criança da idade da razão é céu e inferno. A criança da idade da razão, ela sabe. A criança, quando faz errado e já se esconde da mamãe e do papai, ela sabe que está errado. Nós não podemos adultizar nossas crianças. Nós temos que acompanhar o desenvolvimento físico, mental, emocional e espiritual da nossa criança. Estamos já chegando ao final, infelizmente. Né? Já estamos chegando ao final, porque nós sempre fazemos 1 hora, né, de entrevista. E 1 hora, assim, às vezes passa muito rápido. Né? Mas eu quero já agradecer a todos vocês que estiveram com a gente. Se você tem alguma dúvida e você quer entrar em contato com a gente, você pode entrar através do nosso canal, do YouTube, do Facebook. Você pode falar com a gente, mandar suas dúvidas, perguntar, como é que é o nome dela mesmo? Ó, é Esther Mares, autora de livro da AD Santos Editora, que você pode adquirir através do site da aevangelica.com.br. Métodos para ensino infantil. Esse é o nome do livro. E eu quero agradecer a você que esteve com a gente, quero agradecer a Esther Mares, que nos abrilhantou nesse momento de papo jovem. Amo vocês. Tudo que você fizer por uma criança, você está fazendo pelo próprio Deus. Não é eu que digo, mas o Senhor, na sua palavra, recomenda. Trate bem as crianças e apresente Jesus. Ensine as crianças a amar Jesus na sua família. Muito obrigada. Eu sei que Jesus está olhando e está vindo aplauso de anjos, arcanjos e querubins. A você que participa conosco, não é ao acaso que o Senhor te deixou aí assistindo e também sendo inspirado por Deus para viver este tempo junto aos pequeninos. Muito obrigado, pastor Rogério, por lembrar de mim, por eu poder caminhar com vocês. Foi maravilhoso. Muito obrigado, Esther. Que Deus te abençoe, te guarde, que te proteja, que você possa continuar sendo um exemplo, que você possa continuar sendo a professora lembrada durante muito tempo, como o André, né? Que faz tempo já, né? Mas que você possa continuar fazendo o seu papel e sendo grandemente usada pelo Senhor. Obrigado. Tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado por você também. Deus abençoe a sua vida. Valeu. Até mais.